E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lâmpada e Luz. Meu nome é Vitor e hoje nós vamos continuar aquela nossa série de estudos sobre Apocalipse. E no vídeo de hoje nós vamos começar o tema sobre a Grande Tribulação. Você sabe quanto tempo que vai durar a Grande Tribulação? Não sabe? Então assista esse vídeo aí para aprender. Já sabe? Então assiste aí também para você poder reforçar seus conhecimentos. Então já vai deixando aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos embora estudar! Nos dias atuais, quando nós falamos sobre grande tribulação, já existe uma ideia que está aí bem espalhada entre as igrejas de que a grande tribulação é um período que vai durar aí seus 7 anos. Isso tudo devido a uma profecia das 70 semanas do profeta Daniel. Em parte essa ideia está certa. Eu digo em parte porque quem defende a ideia dos 7 anos exatos da grande tribulação esquece de considerar um ponto importantíssimo das palavras do próprio Jesus acerca desse tempo. E para a gente saber ao certo quanto tempo vai durar a grande tribulação, eu quero ler com vocês as palavras do próprio Jesus acerca desse tempo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 15 até o 22. Acompanha comigo aí na tela. O versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui eu quero fazer uma pausa para a gente considerar o seguinte. O evangelista Mateus, que está escrevendo esse evangelho, pôs as palavras aqui, quem lê, entenda. Quem lê o quê? Aqui ele está nos remetendo ao sacrilégio terrível. Ao sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Ou seja, já existia um profeta na antiguidade, o profeta chamado Daniel, que profetizou, que escreveu, que falou sobre um sacrilégio terrível que seria estabelecido aonde? No lugar santo. E aí segue dizendo, quem lê, entenda. Eu quero mostrar para vocês como que está no grego o quem lê, entenda. Porque lá, no grego, no lugar de ler, quem lê, está escrito uma palavra que é anagnosko, que é assim, ó. Anagnosko. Essa palavrinha no grego, anagnosko, está no lugar de quem lê. Tudo bem, ela pode ser traduzida por ler mesmo. Só que outras possíveis traduções para essa palavrinha anagnosko é distinguir, é conhecer e pode ser também por reconhecer. Reconhecer. Então, no lugar de quem lê, nós poderíamos ler também quem distinguir, ou quem conhecer, ou quem reconhecer, entenda. E no lugar de entenda, está uma outra palavrinha chamada noio. Noio. Essa mesma palavrinha, noio, quer dizer para nós o seguinte, pensar, meditar, também considerar, ou então prestar atenção. E por que eu digo isso? Agora a gente voltando lá na Bíblia, deixa eu habilitar aqui a marcação de novo, a gente pode ler então o seguinte, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, ou quem reconhecer, preste atenção, ou considere.
ou medite, mas quem reconhecer o quê? O sacrilégio terrível do qual o profeta Daniel já falou. Então você consegue reparar que Jesus aqui está nos trazendo de volta aquelas palavras do profeta Daniel. Ele está mandando a gente meditar e reconhecer algo que o profeta Daniel um dia já falou. E aí, quando a gente segue o texto, nós podemos ver o seguinte: então, esse então quer dizer depois. Depois que o sacrilégio terrível estiver no lugar santo, depois, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Essas duas frases, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto, está nos remetendo ao quê? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ou seja, a sua fuga deve ser rápida. Rápida ao ponto de que, se você estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Porque a sua fuga deve ser rápida. E Jesus continua: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação. Haverá então quando? Então aqui, Então, quando o sacrilégio terrível, do qual o profeta Daniel falou, estiver no lugar santo, então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Até aqui por enquanto. Nesse texto nós podemos ver que Jesus está nos remetendo ao seguinte, a um texto que o profeta Daniel deixou para nós lá no seu livro, falando acerca do sacrilégio terrível. E então Jesus fala, olha, assim que vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde ele não deve estar, ou seja, no lugar santo, vocês podem fugir da Judéia. E às pressas, porque quando o sacrilégio terrível estiver lá, quando vocês virem ele lá, começará então a grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação só vai começar quando o sacrilégio terrível estiver lá no lugar santo. E para a gente poder reconhecer o sacrilégio terrível, Jesus deixa as palavras, quem lê, entenda. Ou como nós já vimos, quem reconhecer ou quem já entender dessas coisas, medite, preste atenção. Porque a partir daí vai começar a grande tribulação. E aí você pode estar pensando, tudo bem, Vitor, até agora nada de 7 anos, nada de período exato que vai durar a grande tribulação. Então eu quero trazer você de volta para o texto de Daniel, onde Jesus falou para que a gente deve prestar atenção nesse texto. Olha só, acompanha comigo lá em Daniel, o capítulo de número 9. Lá em Daniel, o capítulo 9, é um capítulo onde Deus vai dar revelação para Daniel sobre as 70 semanas. Nós ainda vamos ter um estudo nesse canal sobre as 70 semanas de Daniel. Quando a gente tiver esse estudo, eu vou colocar aqui também um link para que você possa assisti-lo, tá ok? Mas, olha só, as 70 semanas de Daniel, e eu quero ler com vocês especificamente um texto que está lá no finalzinho da profecia das 70 semanas. Lá no versículo de número... a partir do 26, Daniel 9, 26, vai falar o seguinte: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. E o 27, com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim
que lhe está decretado. Eu quero considerar alguns pontos com você o seguinte: com muitos, no início do verso 27, com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Ele quem? Esse ele está remetendo ao príncipe que virá. Cadê? Aqui, ó. Pelo povo do governante que virá. O governante que virá, essa frase, o governante que virá, está se remetendo ao anticristo. Nós vamos ter isso mais detalhadamente quando a gente for estudar sobre o anticristo. Mas saibam que esse ele está remetendo ao governante que virá, se tratando do anticristo. Então, o anticristo fará uma aliança que durará uma semana. Essa profecia das 70 semanas de Daniel, Deus dá para ele 70 semanas de anos. O que eu quero dizer com isso? Uma semana tem quantos dias? Uma semana tem 7 dias, certo? Então, uma semana de anos, eu tenho 7 anos. Então, o anticristo vai fazer uma semana, vai fazer uma aliança que, a princípio, irá durar por 7 anos. Mas, no meio da semana, então isso dá o quê? Quando se completarem 3 anos e meio, 3,5 anos ou 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Então, quando que o sacrilégio terrível vai ser estabelecido? No meio da semana. Ou aos 3 anos e meio do início dessa aliança do anticristo. E o que eu quero dizer, então, com isso aqui? Porque existe uma linha do tempo onde nós temos as 70 semanas de Daniel, e mais especificamente a última semana. Aliás, vamos desenhar isso aqui numa página limpa? Pera aí, deixa eu apagar isso aqui. Passar para cá, porque a gente vai desenhar isso aqui numa página nova aqui, ó, numa página limpa, né? Olha só, existe uma linha do tempo da última semana. E essa última semana do profeta Daniel, nós já vimos que uma semana do profeta Daniel é relativa a 7 anos. Correto? 7 anos. Então, no início desses últimos 7 anos, o que marca o início é a aliança do anticristo. Aliança. Aliança do anticristo, tá certo? Então aqui marca o início dessa última semana. E lá no meio da semana, ele vai quebrar essa aliança. Quebra da aliança. Então nós temos o quê? Que nesse meio aqui, vou até pôr de uma outra cor aqui, deixa eu pôr de um azul. Nós temos o quê? Nesses primeiros 3 anos e meio aqui, nós temos um período que nós chamamos de falsa paz. Nós vamos ter aqui também, tem um outro texto que fala sobre os 1260 dias, em que as duas testemunhas estarão pregando aqui na terra, durante 1260 dias, que dá 42 meses. Essa também é uma outra referência profética que nós temos na Bíblia. Tudo isso aqui, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, nós temos vários outros textos na Bíblia que nos comprovam isso aqui. Eu não vou mostrar agora porque nós ainda vamos ter um outro estudo sobre a última semana, mais especificamente. E lá eu vou mostrar isso em detalhes. Mas o que vai importar aqui para nós é, nos primeiros 3 anos e meio da última semana de Daniel, nós teremos esse período de falsa paz, onde o anticristo vai fazer uma aliança com vários países, com várias nações, e vai trazer uma sensação de paz. Só que no meio dessa semana, ele vai quebrar essa aliança de paz. E ele vai tirar então, como nós já lemos lá no profeta Daniel, o sacrifício diário e a oferta. Ou seja, ele vai tirar toda a adoração a Deus. E ele vai estabelecer então o sacrilégio terrível. Deixa eu pôr aqui, sacrilégio terrível. Terrível.
E quando ele estabelece esse sacrilégio terrível, nós teremos mais 3 anos e meio para completar, né, os 7 anos, né? 3,5 mais 3,5 dá 7. Para nós completarmos, então, esses 7 anos da última semana de Daniel. E esses 3 anos e meio é que será a grande tribulação. Porque, como nós acabamos de ler também lá no Evangelho de Mateus, as próprias palavras de Jesus, dizendo que quando ele estabelecer o sacrilégio terrível, aí sim haverá grande tribulação. E ele vai estabelecer, o anticristo vai estabelecer o sacrilégio terrível, quando? No meio da semana, nos 3 anos e meio. Tá ok? E depois de estabelecido o sacrilégio terrível, nós teremos aqui também um período de 1260 dias. E nesse período aqui também, ó, nós teremos os 144 mil, que tem uma relação também aqui com 2 testemunhas. Nós teremos aqui que o anticristo ele vai fazer guerra e vencer os santos, vencer o povo de Deus, que aqui sim vai ser dado poder para o anticristo para vencer o povo de Deus. E lá no finalzinho desses 3 anos e meio, deixa eu mudar de cor aqui, vamos pôr agora um laranja. No finalzinho desses 3 anos e meio, lá após os 3 anos e meio, nós teremos aqui um outro período de aproximadamente 75 dias. 75 dias, que será a ira de Deus. De onde é que eu tirei esses 75 dias? Eu quero ler com vocês um texto que está lá no profeta Daniel também. Vamos lá de volta para o profeta Daniel. Daniel, o capítulo de número 12. Lá no finalzinho dele. Lá no versículo de número 11. Está aqui em cima. Ó, aqui é Daniel 12, versículo 11. Deixa eu marcar aqui. Vai dizer o seguinte: depois de abolido ou retirado o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Ou seja, depois que o sacrilégio terrível tiver estabelecido, haverá ainda um período de 1290 dias. E feliz aquele que alcançar o fim dos 1335 dias. E eu quero retornar agora na nossa anotação que a gente fez lá no desenho. Então, se eu tenho aqui 1260 dias, cadê aqui? 1260 dias. Para completar os 3 anos e meio, eu tenho que 1260 dias se darão os 3 anos e meio da grande tribulação. Só que o profeta Daniel ele vai falar de 1290 dias. E outra, 1335 dias. A partir daqui, ó, a partir da quebra da aliança. E para a gente ter esses 1335 dias, menos os 1260, eu tenho aqui um restante de 75 dias. Que, quando a gente junta com todas as outras profecias do Apocalipse, nós vamos entender que esses 75 dias restantes serão da ira de Deus. Porque nos 1260 dias será o período da grande tribulação, que é a ira do anticristo contra o povo de Deus. Porque nesse período aqui, nós temos que o anticristo, foi dado poder para ele de guerrear e vencer os santos. Então é o anticristo contra os santos. E depois desse período da grande tribulação, vai vir então a ira de Deus sobre o anticristo. É onde Deus vai mostrar a sua ira contra o anticristo e o seu reino. E para a gente ter uma prova disso, eu quero voltar e ler com vocês um outro texto também no Evangelho de Mateus,
o capítulo 24, que é onde a gente estava agora. Mateus 24. Lá no versículo 29, logo depois de Jesus ter falado sobre a grande tribulação, ele vai falar o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas dos céus cairão, e os poderes celestes serão abalados. Aqui Jesus está citando um texto para nós que foi profetizado por Joel. Você pode ler na sua Bíblia, lá em Joel, capítulo de número 2. Está esse texto: o sol escurecerá e a lua não dará mais o seu brilho. Então as estrelas do céu cairão sobre a terra. E não só em Joel 2, mas também nós temos esse mesmo texto em outros profetas, como, se não me falha a memória, também Amós. E eu acho que também Sofonias. Se eu não me engano, nesses dois profetas nós também teremos esse mesmo texto, falando que o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. E também, claro, no próprio livro de Apocalipse. Apocalipse. E tudo isso aqui, ele se remete à ira de Deus. E veja o que vai acontecer após esse período aqui. Depois que o sol escurecer e a lua não der mais a sua luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Ou seja, nós já estudamos aqui, num outro vídeo da série Apocalipse, que Jesus virá nas nuvens somente no final de tudo, somente após a grande tribulação e após a ira de Deus. E repare que Jesus está fazendo aqui muito bem essa divisão, com as 70 semanas de Daniel e a última semana de Daniel, onde eu já mostrei para vocês ali na nossa anotação. Vamos lá mais uma vez, só para a gente averiguar isso lá direitinho. Então nós temos que, deixa eu só mudar a cor aqui, que já está bem embolado. Nós temos aqui um período de 7 anos, da última semana de Daniel, e no início dessa semana, o que marca o início da semana é a aliança que ele vai fazer com várias nações, que em teoria duraria 7 anos. Só que no meio da semana ele quebra esta aliança e estabelece o sacrilégio terrível. Então nós teremos um período de 3 anos e meio que vai durar a grande tribulação. 3 anos e meio ou 1260 dias. E após esse prazo, nós teremos a ira de Deus, que terá sua duração de aproximadamente 75 dias. E após esse período da ira de Deus, aqui sim, deixa eu puxar aqui, ó, após o período nós temos a volta de Jesus. Tá claro isso aqui para vocês? Então, a grande tribulação será um período de 3 anos e meio, onde o anticristo e todo o seu reino, o reino do anticristo, vai ter poder de guerrear contra os santos. Quem são santos? São todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. O anticristo vai guerrear contra eles, ou contra nós, no caso, e vai vencer. Vai ser dado ao anticristo o poder de guerrear e vencer os santos por esse período de 3 anos e meio. E após esse período é que virá a ira de Deus sobre o anticristo. Nós teremos também um outro vídeo estudando sobre a ira de Deus. Quando nós tivermos todos os outros estudos que eu citei nesse vídeo sobre 70 semanas, sobre a ira de Deus, sobre 144 mil, eu vou voltar nesse vídeo aqui e colocar alguns cards para que você já possa fazer o link com todos esses outros estudos. Beleza? E se você quiser saber quem vai passar por essa grande tribulação, não perca os próximos estudos dessa série sobre Apocalipse. Porque hoje nós já vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar esse estudo com mais pessoas, beleza? Um abraço, vejo vocês em breve e tchau!